ensinava aos seus discípulos, dizendo: Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo fazem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Elevemos os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos e irmãos do plano espiritual. Que possamos nos manter ligados em pensamento com esses nossos irmãos, para que consigamos o melhor entendimento possível sobre as lições que nos serão apresentadas. Amigos a quem nós agradecemos de coração esse auxílio. Agradecemos também pela oportunidade de trabalho. Pedimos que as águas em nossos lares sejam tornadas vivas e que toda e qualquer energia contrária seja nela neutralizada. Assim, pedimos permissão para iniciarmos os nossos estudos. Que assim seja. Pai seja nesta casa. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, faz-se necessário que voltemos os pensamentos à época de Jesus. Vamos recriar o cenário, a região, o ambiente, entender os costumes daquele povo. Essa é uma prática muito boa, devemos fazê-la sempre que formos estudar os ensinamentos de Jesus, o Evangelho. Um aprendizado, quando fazemos uso dessa prática, junto com o entendimento sobre o qual ou quais eram as intenções de Jesus, será muito mais proveitoso. Vamos então entender como se deu a distribuição dos povos, as chamadas tribos de Israel ou de Jacó, por toda aquela região. De acordo com a tradição judaica, as 12 tribos de Israel ter-se-iam originadas com os 12 filhos de Jacó. Jacó, que era filho de Isaac e neto de Abraão, considerado o pai de todo o povo hebreu. Jacó tinha um irmão gêmeo, o Esaú, que era o primogênito. Este, então, seria o herdeiro de Isaac. Mas, quando Isaac estava em seu leito de morte, já quase sem enxergar direito, Jacó, juntamente com a sua mãe Rebeca, enganaram a Isaac, fazendo-o acreditar que Jacó era Esaú. Assim Jacó recebeu no lugar de Esaú a bênção de seu pai. O tempo passa, Jacó fica com esse ressentimento no seu íntimo, com aquela angústia no seu coração por ter enganado a seu pai e traído seu irmão. E
simbolicamente falando, como tudo que nos é apresentado no Velho Testamento, certa noite Jacó é convidado para enfrentar um anjo de Deus, e eles passaram uma noite inteira lutando. Nessa luta, Jacó não cai, não pereceu, mas teve a sua coxa ferida pelo anjo. E como resultado dessa luta, Deus muda o nome de Jacó para Israel, que significa homem que luta com Deus. Por isso os nomes as 12 tribos de Jacó ou as 12 tribos de Israel. O Império de Israel sempre foi considerado um dos mais fortes daquela época. O rei Salomão foi o mais poderoso. Foi ele o construtor do templo, localizado no Monte Sião. Para os israelitas, o templo era o local de adoração a Deus. Acreditavam que lá entravam em contato com Deus. Entretanto, depois da sua morte, aconteceu a ruptura, a separação das 12 tribos. E dessa separação originaram basicamente dois grupos, sendo que um grupo com 10 tribos deslocaram-se para a região norte daquela região, a Samaria, e um grupo com as outras 2 tribos permaneceram mais ao sul, a então Judéia. As tribos que ocuparam a região norte, então, foram impedidas de frequentar o Templo de Salomão, porém continuavam com as suas necessidades das práticas religiosas, do contato com Deus. Eles então resolveram construir o seu próprio templo sobre um monte, o Monte Gerizim. Dessa separação física resultou também uma outra separação, uma divergência religiosa. Os nascidos em Samaria eram instruídos a adorarem a Deus no templo de Gerizim, enquanto que para os judeus o verdadeiro local de adoração era aquele localizado no Monte Sião. Com isso, para os judeus, os samaritanos foram considerados traidores. Eles se tornaram inimigos verdadeiros, a ponto de até mesmo acontecerem agressões físicas entre eles. Ainda dentro do nosso entendimento sobre os costumes daquela época, eu trago o Evangelho de Lucas, capítulo 9, no versículo de 51 a 56. E aconteceu que, completando seus dias para a sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Jesus estava em Cafarnaum, na Galileia, onde morava com Simão Pedro, a cerca de 140 quilômetros de Jerusalém, na Judéia. Jesus ia para a celebração da Páscoa. Então, na época, existiam basicamente 2 caminhos. Um às margens do Rio Jordão e o segundo passando pela Samaria. Jesus escolhe o segundo caminho, um caminho perigoso e em meio a regiões de desertos. E mandou mensageiros diante da sua face, à frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Então, naquela época existia o dever, era quase uma lei sagrada dar hospedagem aos peregrinos. Mas as pessoas das pousadas, quando os viam, suas vestimentas, o corte de cabelo, da barba, o sotaque característico, eles negavam-lhes os abrigos. E os discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Existia realmente essa crença para aqueles que negassem hospedaria aos peregrinos. Segue o texto. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las.
Então aqui Jesus já deu a entender qual era a sua verdadeira intenção, que era a de promover a união dos povos. E eles então foram para outra aldeia. Caminharam eles por cerca de 140 quilômetros e, chegando em Jerusalém, cansados, com fome, foram recebidos pelo doutor da lei, aquele que era profundo conhecedor de mais de 600 mandamentos. Era aquele que ensinava e interpretava as leis de Moisés aos seus discípulos. Então, diante desse cenário, Jesus nos apresenta a parábola do bom samaritano. Nós vamos encontrar essa parábola, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a 37. E também no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 15. Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Então, queria ele provocar um debate público. Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Como ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Ou seja, não escolher a quem amar, colocar em prática a expressão concreta do amor, através de boas ações, de boas condutas, de todas as vossas forças, da tradução hebraica, quer dizer, de todos os teus muitos, quer dizer, de que tudo que você tem que estar a serviço de Deus. E Jesus então lhe responde: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse-lhe. Nessa hora, Jesus coloca Tiago e João para aproveitar a lição, lembrando-os sobre o acontecido durante a viagem, na passagem por Samaria, quando lhes negaram abrigo. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Então, geograficamente falando, Jerusalém está a cerca de 750 metros acima do nível do mar, e Jericó está a quase 240 abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ambas as cidades estão localizadas na Judéia e, em termos de religiosidade, Jerusalém representa Deus por causa do templo, e Jericó o materialismo, pois era um grande centro comercial na época. E quem é esse homem? Não se sabe. Fora despojado, roubado, estava irreconhecível, desfigurado, desacordado, semi-morto. Não havia meios de identificá-lo, nem saber qual a sua origem. Podia ser qualquer pessoa, uma pessoa que você ame ou uma pessoa que você goste menos. Aqui Jesus nos apresenta com isso um ser humano, um homem, limpo de qualquer rótulo. E segue o texto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Então ele descia, ele voltava de Jerusalém, do templo, das orações. Os sacerdotes buscavam no templo o estado de pureza ritual. Tinham lá uma série de práticas ritualísticas e depois, para manterem essa sua pureza, não podiam, por exemplo, tocar em alguém que estivesse sangrando, tocar num samaritano, tocar ao passar perto de alguém que estivesse morto, um caixão. Por isso, os sepulcros eram caiados de branco.
Não podiam visitar a casa de um gentio, gentio que é aquele que não era judeu, ou de um publicano, que é um judeu cobrador de impostos, ou de um pecador. Teve medo ele de perder o seu estado de pureza, e fazendo isso, mostra ele ter somente uma pureza exterior. Tinha o amor em seu coração, mas não soube como colocá-lo em prática. Ele fez uma seleção, uma vez que a sua ação deveria ser de todas as vossas forças. Aí segue o texto de Jesus. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e, tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Jesus não fala de onde ele vinha, nem para onde ia, apenas que viajava. Podemos aqui fazer uma conexão com uma outra passagem de Jesus, a do cego de Jericó, como que nos mostrando que esse samaritano já encontrava-se no caminho, aquele caminho que Jesus nos convida a segui-lo, né? O samaritano faz uso do sentimento, da compaixão, e mais à frente vamos ver que ele coloca em prática o amor. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. Que o samaritano faz o mesmo ritual praticado no templo do sacerdote, o uso do óleo e do vinho. Interessante aqui observar também que o samaritano primeiro derrama o óleo, que é um anestésico, aqui como se fosse um abraço, e depois derrama o vinho, o remédio que arde, ou seja, o sentimento e a prática, o movimento. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, que é um apoio emocional, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. Ou seja, foi retirado da estrada, da beira do caminho e levado a um local apropriado para receber o tratamento adequado, que podemos usar aqui na nossa reflexão como exemplo, uma seara espírita. E no dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. É o amor incondicional. Usou ele de todos os seus recursos, de toda a sua força, inclusive deixando recursos para o homem seguir adiante. Então Jesus faz a seguinte pergunta: qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Então Jesus pergunta: quem se tornou o próximo do homem caído? Foi aquele que estendeu a mão, querendo mostrar que para o homem caído não importava saber quem era, qual a cor da sua pele, qual a sua origem, a sua religião. Ele não faz nenhuma pré-seleção. O doutor lhe respondeu, mostrando orgulho, pois ele não fala, foi o samaritano. Ele assim responde: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois disse-lhe Jesus: e fazei o mesmo. Então, eu encerro a nossa breve reflexão de hoje com uma pergunta: eu serei o próximo de quem? Que o estudo de hoje tenha alcançado o seu objetivo, que é o de fazer aumentar o interesse pela busca por conhecimento, por um melhor entendimento sobre as lições de Jesus. Que tenhamos ajudado de alguma forma todos aqueles que vão dar os primeiros passos, como também aqueles que já iniciaram suas caminhadas pelo caminho reto do Evangelho. Pedimos, Senhor, que a vossa luz, que recai sobre todos nós, ilumine as mentes de todos aqueles que ainda relutam em ver e praticar os seus mandamentos. Que essa luz amplie ainda mais os horizontes
daqueles que já se acham no caminho reto e estão se esforçando em suas caminhadas, doando tudo de si pelo seu irmão. Obrigado, Senhor, pelo banho espiritual que acabamos de receber. Que toda essa energia chegue também a todos aqueles que estão ligados a nós, seja pelo pensamento em nossas preces, seja pelos endereços deixados na caixa de vibrações em nossa seara. Assim, pedimos licença para encerrarmos os estudos de hoje. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, que todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-me a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja.